Maravilha, então com a estrutura pronta, que é o HTML pronto, a gente vai começar o desenvolvimento do nosso joguinho. Lembrando que a gente não está fazendo um curso de games, né? Então esse jogo que a gente vai trabalhar aqui é para ele trabalhar os seus conceitos. E é interessante logo do início você trabalhar isso, criar esse alicerce sólido para que você possa começar a pegar coisas mais complexas. Então tenha paciência com o seu aprendizado e aproveite essa jornada para aprender tudo que você eventualmente deixou de reforçar há um tempo atrás, ok? E para desenvolver aqui o nosso jogo, o nosso joguinho ping-pong, a gente vai utilizar aqui basicamente esse esquema de campo, como você já viu, ok? Eu criei alguns PowerPoints aqui só para balizar a nossa parte de conhecimento, mas tudo que você precisa saber é que dentro do nosso navegador a gente tem aqui para desenhar todos os elementos, a gente tem o Canvas. O Canvas é uma API do HTML5 que permite que você desenhe e anime alguns elementos utilizando JavaScript puro. E de novo, isso vai ser legal porque aqui visualmente você vai conseguir ter a oportunidade de treinar os conceitos básicos de if, de else, de variável, de lógica, tudo isso visualmente. Então, eu entendo que esse projeto seria o projeto divisor de águas para que você possa evoluir para os demais módulos de uma forma bastante tranquila, ok? E para a gente começar utilizando o Canvas aqui, a gente precisa declarar primeiro a sua tag. Então a gente tem aqui o Canvas e aqui na sequência eu vou colocar a tag script porque aqui vai conter toda a parte lógica, ok? Para a gente começar a trabalhar aqui com o Canvas, a gente primeiro precisa declarar o seu contexto, ok? Então, uma vez que a gente utiliza o elemento Canvas, a gente precisa dar um getContext 2D. E para fazer isso, eu preciso capturar o elemento, o objeto Canvas do DOM, e depois ativar o seu contexto, ok? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui const Canvas element igual a document.querySelector, e aqui a gente vai colocar qual é a seleção que eu desejo. Como eu só tenho um canvas, eu vou colocar o próprio elemento aqui. E aqui na sequência eu vou colocar o canvas ctx, que é de context, beleza? Então vou colocar aqui canvas element.getContext e aqui o contexto que a gente vai utilizar. Como o canvas ele suporta 2D e também 3D, ele pergunta para você qual é o contexto que você quer trabalhar e em cima desse contexto você agora começa a desenhar os elementos. Bacana? E agora, como você está vendo aqui no código, a gente tem duas constantes. E o que eu vou fazer de combinado aqui com você? Eu vou começar a te ensinar vários truquezinhos de JavaScript para o seu JavaScript começar a ficar mais fluente, beleza? Então, como você pode ver, tem dois constantes aqui, não tem? Para que a gente não fique repetindo um monte de const aqui, eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma vírgula e ele entende que vai ser o canvas element constante e o canvas ctx também como constante, beleza? Só o fato de eu acrescentar essa vírgula. Agora, eu vou definir aqui contigo duas funções, tá? A primeira seria a função setup e depois a função de desenho. A função de desenho, ela vai desenhar inicialmente as coisas de forma estática, ok? Como assim estática? Primeiro eu vou desenhar todo o campo com você, claro que não só nessa aula, no decorrer das próximas aulas. Depois a gente vai para a animação e depois para a parte lógica, colocando aí toda a parte de pontuação, colisão de objetos e tudo mais, tá bom? Então essa vai ser basicamente a estratégia de desenvolvimento que a gente vai utilizar e a gente vai utilizar muito essas duas funções aqui. Beleza? O Canvas Element, ele precisa de uma largura, tá certo? Para quê? Para que ele possa ocupar, para que a gente possa definir aqui todo o espaço de tela para que ele não fique ali pequenininho, para que o usuário de fato consiga aproveitar o espaço que ele tem para trabalhar. Então, toda essa tela que você está vendo aqui agora comigo como branca, ela tem que se tornar o gramado. Né? Então, como que a gente faz isso? O Canvas Element, ele precisa definir a sua largura. Então, eu vou colocar aqui, Canvas Element, ponto, if é igual à largura da tela. E como é que a gente consegue capturar a largura da tela? Utilizando o window. Window.innerWidth, beleza? E aqui, para a sua altura, a mesma coisa. Beleza? Altura, e aqui eu vou colocar a altura com a diferença do H maiúsculo. Eu também preciso definir o contexto, beleza? Então eu preciso definir que o contexto tenha a sua largura e também tem a sua... Deixa eu só pegar esse cara aqui. E também tem a sua altura,
ok? De novo, você vai ver alguns códigos um pouco repetitivos. Portanto, o que, que eu posso fazer? Se eu capturo a largura do mesmo objeto, eu posso fazer isso daqui, ó. Venho aqui e elimino esse intermediário, ficando canvas width igual a esse cara e esse cara aqui igual a esse daqui, tá bom? Como eu disse, eu vou te ensinar vários truques de JavaScript aqui para que você possa começar a trabalhar, ok? E aqui eu vou colocar o comando setup. Vou chamar a função setup, ok? Você não vai ver nada, você vai ver ainda uma área em branco. Por quê? Porque ainda falta a gente começar o desenho do gramado, definindo aqui um retângulo, beleza? E de novo, agora a gente vai começar a desenhar objetos aqui, tá? Então, primeira coisa, a gente vai desenhar um retângulo e a gente vai dar o fundo dele com a cor da grama, beleza? Mas isso você vai fazer comigo na próxima aula.